Olá, o Dois Pontos de hoje traz uma conversa entre os dois operadores do direito, Raquel Machado e Alexandre Saraiva. Mas calma, você não está no programa errado. Tanto Raquel quanto Alexandre são amantes da literatura e o papo será principalmente sobre poesia e conto. Advogada e professora universitária, Raquel publicou um livro de contos chamado Foi Naquele Desencontro e o romance E Se de Repente Eles Parassem. Raquel Machado tem publicado em jornais, livros coletivos e em periódicos jurídicos, além de escrever na coluna Comportamento Pós-Moderno, da revista eletrônica Autêntica Vida. O promotor da Justiça Militar Alexandre Saraiva escreve poesias, ensaios, artigos, crônicas e textos jurídicos, conciliando com aulas que ministra em direito penal. Seu lado literário é revelado pelos seus livros Caleidoscópio e Lilás e Amarelo. Fique agora com um bate-papo entre Raquel Machado e Alexandre Saraiva, entrevistados por Isabel Maiara, aluna do curso de jornalismo da Unifor. Raquel, do direito à literatura, explica como foi esse caminho. Na verdade, eu não sei se o caminho que eu tracei foi do direito à literatura. Desde criança, eu sou interessado pelo comportamento humano. E como eu sou interessada pelo comportamento humano, eu sempre gostei muito de arte, sempre gostei muito de literatura. Gostei sempre das formas de expressar o pensamento. Mas também, ainda criança, eu percebi que o direito poderia influenciar o comportamento humano. Então, eu sempre fui interessada por literatura e por direito. Eu, pequenininha, andava com a Constituição debaixo do braço e dizia que ia defender os meus direitos com base na Constituição, mesmo sem ter noção do que estava escrito na Constituição. Quanto à literatura, eu sempre achei que a literatura ela não é... A literatura, na verdade, ela traz toda uma psicologia, todo um estudo do comportamento humano e ela tem uma capacidade também de influenciar muito as pessoas, a maneira como você interpreta uma obra, o que ela representa na sua vida em dado momento, muda muito o seu comportamento. E ao mesmo tempo em que eu senti essa necessidade de me nutrir com arte, com literatura e sonhei com direito, ao longo da minha vida eu tive necessidade de participar de todo esse processo interativo e então ao longo da minha vida eu fui aprendendo a escrever, não que o que eu escrevesse fosse certo, mas eu tive uma necessidade muito grande de escrever, eu escrevia por necessidade. Quando eu fiz direito, algo que me incomodou foi a linguagem rígida do direito, e então eu comecei a ter mais vontade de escrever de uma forma mais simples. Tudo, na verdade, eu acho que gira em torno da necessidade de compreender o comportamento humano e de tentar, de alguma forma, auxiliar ou interagir no que eu acho que é correto. E já o senhor, Alexandre, como se descobriu escritor? Bem, na verdade, minha trajetória não é tão linear, não pode ser considerada tão linear. Não é do direito para a literatura, nem da literatura para o direito. Até porque o direito é só um capítulo, penso eu, da minha vida. Um capítulo que prescinde o termo senhor também, mas é só mais uma forma de expressão, tanto a literatura como o direito. Eu venho de uma família onde sempre foi presente uma biblioteca farta. Meu pai era jornalista, morreu há 2 anos atrás. A minha mãe também sempre escreveu muito, é uma família de pessoas cultas que gostam de ler, que gostam de escrever, também ligadas à área do direito. Então as duas coisas se avizinhavam, mas na verdade o que sempre houve comigo foi a necessidade até um pouco transgressora de me comunicar. E até no direito eu noto isso, porque nunca fui muito obediente às formas do direito, né? E na verdade, uma união de vários fatores. Agora o que eu acho assim, primordial é que aquela necessidade de estabelecer um diálogo comigo, com os outros, é a vontade de gritar para o mundo. E no direito a gente pode fazer isso. Como eu te disse, uma atitude de rebeldia às vezes, uma rebeldia bem adocicada, equilibrada, até com um viés poético. E por isso que eu não posso dizer que eu saí do direito para a literatura, também não sei se vim da literatura para o direito. Eu sou um personagem da vida. E você, Raquel, fale-nos um pouco sobre Foi Naquele Desencontro. Foi naquele desencontro, na verdade,
é um livro mais ligado ao comportamento e bem isolado do direito. Foi meu primeiro livro e, na verdade, talvez eu tenha começado a escrever nos primeiros momentos em que comecei a escrever mesmo, porque nele eu procuro entender o desencanto que as pessoas têm com os desencontros. Desde criança, talvez porque eu sempre fui muito apaixonada pelo comportamento humano, eu sempre pensei, se você se relaciona com alguém e não dá certo, ainda assim foi ótimo, você encontrou alguma coisa, você encontrou, no mínimo, a si mesma. E, por outro lado, eu sempre notei uma covardia das pessoas em se relacionar, por medo de se decepcionar, por medo de sofrer. E, na verdade, por mais também que eu fosse corajosa, talvez eu tivesse um pouco desse medo. Então, quando eu escrevi o livro, ao mesmo tempo em que eu procurei encorajar as pessoas a se relacionar, eu procurei me encorajar. Então, acho que foi um livro que me ajudou a entender o limite da minha coragem para o relacionamento. Geralmente, está-se na busca pelo encontro de uma coisa ou de alguém que traga felicidade. Desprezam-se os desencontros como se fossem momentos de perda, de não conquista. Se a arte da vida está no encontro, a arte humana está em também saber aproveitar os desencontros que a vida impõe. Por mais paradoxal que possa parecer a alguns, já soube de muito desencontro em que foram feitas grandes conquistas. Alexandre, dentre os gêneros que você já escreveu, crônicas, ensaios, artigos e poesias, quais deles são a sua preferência? São bem diferentes, né? Na verdade, quando eu estou ao lado de um contista de verdade, eu acho que meus contos são mais uma piada longa do que um verdadeiro conto. As poesias são um capítulo extremamente à parte, porque eu não considero que eu escreva a poesia, é uma cartaz, eu acho, porque a poesia... Eu já fui muito perdurado com a poesia, eu acordava de madrugada com a poesia pronta, dormia e dizia, amanhã eu vou lembrar. E obviamente que eu não lembrava de nada. Então a poesia é um momento muito íntimo, é um momento muito intenso, e ela de alguma forma, ela surge praticamente inteira, e se eu não colocar logo no papel, eu corro o risco de perdê-la para sempre. Já os livros de direito tem uma coisa diferente. Nos livros de direito, que me move um sentimento de gratidão muito, muito forte. Eu acho que eu consegui ter um relativo sucesso profissional muito rápido, muito cedo, e a maneira que eu encontrei de responder a essas bem-aventuranças da vida foi escrevendo direito. Não sei o que é que eu ainda quero escrever, mas eu só sei que a minha alma é muito inquieta para não escrever. Então, não me preocupo muito com que estilo eu irei. O que eu me preocupo é ter a emoção da escrita. É um momento extremamente recompensador, o momento em que você se coloca na frente de uma tela de computador, pega uma caneta e um papel branco e vai preencher aquele espaço vazio com o que há de melhor na sua alma habitando naquele instante. Raquel, e o romance Se de Repente Eles Parassem, em que consiste? E Se de Repente Eles Parassem é uma greve de empresários. Eu sempre achei um pouco injusta a situação de empresários, porque geralmente a gente está acostumado, é normal você falar mal de empresário. E, por outro lado, é sempre comum a gente pensar na situação protetiva, ou a que estão sujeitos ou o Estado, no que diz respeito ao empresário, ou a sociedade mesmo, no que diz respeito ao empresário, ou os empregados, no que diz respeito ao empresário. Como se sempre o empresário fosse um grande vilão. Só que dificilmente alguém consegue olhar para um empresário, que é um empreendedor, como alguém que teve que superar as barreiras de uma ideia que teve em casa, que não sabia o que fazer com ela, no que diz respeito a realizar um negócio, a quebrar barreiras burocráticas do Estado, a ter que se organizar de acordo com a legislação. Como eu sou advogada de alguns empresários, eu sei o quanto que é mais fácil você deixar seu dinheiro no banco rendendo do que você realmente ganhar realizando uma atividade. Porque hoje a gente vive uma economia em que o sistema financeiro, apesar dessa crise, ainda é muito valorizado. Aí eu pensei, se fosse eu, acho que eu parava. Aí eu pensei, o que será que aconteceria se realmente eles parassem? E aí o livro é sobre o que aconteceria se eles parassem.
E é claro que não é tão romântico assim, porque tem muito empresário que realmente tem uma visão exploradora de usar o outro. E no meio dessa ideia romântica entra um pouco de realidade. E aí os próprios empresários começam a entrar em crise, a brigar um com o outro. E o livro é sobre isso. Aí tem uma história de amor, porque sempre tem que ter, entre os personagens. Aí então mistura economia, direito, um pouco da nossa sociedade, da sociedade brasileira, e romance. Alexandre, Caleidoscópio foi sua primeira incursão na literatura. O que o leitor pode esperar desse livro? Uma exposição inicial. Foi a primeira vez que eu resolvi publicar as poesias. Até então só tinha publicado textos científicos, né, e alguns contos. Caleidoscópio foi um atrevimento, ou talvez foi um recesso na covardia. Mas foi bom que ele também foi o abre-alas. Depois que eu publiquei Caleidoscópio, depois de 2 meses, eu tive uma notícia que me deixou preocupado. Ou eu escrevia poesia bem, ou eu escrevia direito muito mal. Porque o Caleidoscópio estava vendendo mais rápido do que os livros de direito, né? Mas o grande problema de poesia não é a poesia em si. A poesia ela é um parto, né? Ela geralmente é um parto, via de regra, doloroso. O problema é que todo mundo quer saber o que foi que inspirou o poeta a escrever aqueles versos, que muitas das vezes ele até esquece depois, né? Então, o problema de escrever poesia é justificar a poesia o resto da vida. E poesia não tem justificativa, não tem a mínima justificativa. É um momento, como eu falei antes, que ele lhe toma. E você, lógico, depois que você dá aquela pincelada inicial, você vai jogar um pouquinho de técnica, um pouquinho de rigor, mas ela é algo muito intuitivo, né? Luz negra, sombreando corpos nus, negros, imagens caleidoscópicas, contornos nítidos de movimentos sensuais, um corpo sobre o outro, 2 corpos nus, negros, luz negra. Silêncio profundo na escuridão daquela luz negra. Lábios cansados, mãos mafiosas, beijos calados. Hálito de sexo, corpo nus, há pouco ávidos, beleza, negra. De súbito, um sobressalto, um descompasso. O descanso cede lugar à lubricidade remanescente. Os corpos nus, negros, revivem-se, reinventam-se. De novo nos fazemos sombras de uma luz negra. Toques às mancheias, idas e voltas, promessas, palavras. Gritos, gemidos, choros, sussurros, silêncio. Corpos nus, suados, encharcados, negros, luz. Quer conhecer mais sobre as influências e autores preferidos dos escritores Alexandre Saraiva e Raquel Machado? Então não perca o próximo bloco. Voltamos já. O Dois Pontos de hoje volta com os escritores Raquel Machado e Alexandre Saraiva, entrevistados por Isabel Maiara, do curso de jornalismo da Unifor. Em relação a essa questão da inspiração, que o Alexandre respondeu, que a inspiração do trabalho dele é a vida, eu acho que nós que escrevemos temos uma grande felicidade. É que a gente dificilmente se aborrece. A gente aprende a olhar a vida como material de trabalho. Então, mesmo quando a gente está achando tudo um tédio, a gente não está achando tudo um tédio, porque a gente está de alguma forma analisando aquilo e tendo uma ideia. Isso para mim é uma maravilha. Eu acho que isso é um dos motivos assim, eu me sinto muito feliz com isso, porque sempre eu estou alegremente contemplando a vida, ainda quando eu não estou alegre. Essa é a brincadeira. E tem um olhar diferente, né? Nesses espetáculos que ela nos proporciona, tem algo diferente. Por exemplo, há um escritor, Gustavo Barroso, que escreveu em 1800 aqui no Ceará. Ele escreveu sobre a história do Nordeste, sobre o interior do Ceará. Você lê, você tem a nítida sensação que você está vivendo naquele momento, adocicado pela poesia. Ele escreve de uma maneira linda, de uma maneira poética. Ele fala sobre o animal, fala sobre o cachorro do sertanejo, ele fala sobre a casa do sertanejo, sobre a comida do sertanejo. Você se transporta para lá, no meio daquela aridez, daquele sofrimento, mas você se transporta de uma maneira suave. Só um escritor, só um poeta é capaz de fazer isso. E enxerga um mundo diferente.
Eu me lembro uma vez, eu estava numa missa muito concorrida aqui em Fortaleza. É bastante concorrida mesmo. A igreja lotada, é uma igreja diferente, porque é num espaço vazio de um hospital. E eu notei que estava todo mundo prestando muita atenção na celebração eucarística mesmo e tudo mais. Mas do lado havia um jardim e tinha uma cena lindíssima. 2 ou 3 rosas estavam se fechando, que estavam chegando à noite. Olha, aquelas rosas se fechando, ela pagava qualquer espetáculo, transmitia mais espiritualidade do que qualquer missa, do que qualquer sermão e tudo mais. Essa é a maneira, de repente, que as pessoas nesse mundo atribulado, que se permitem viver na mediocridade, não chegam. E quem exercita a sensibilidade, quer produzindo filmes, quer escrevendo poesias, quer escrevendo contos, quer tocando e dominando um bom violão, vive numa dimensão diferente. É por isso que a gente envelhece diferente também. Sobre o peito afante do velho homem, barbas brancas, respira pequeno infante. Soam rápido, sístoles e diástoles, compassadas pela dor da perda recente. Maior aflição sente o homem, velho demais, fraco demais, diante da dor deliberante. A lágrima no rosto infantil partiu de outros olhos, olhos acostumados, desassombrados, olhos de um homem velho, senil, em barbas descoloridas pelo tempo. Mas, afinal, que evento cruel marca pujante cena de sofrimento? É que o pequeno homem, no peito do já velho infante, descobriu, no pior tormento, o pós-fácil daquele instante, a que chamamos nascimento. Então, Raquel, o que você lê e o que você não lê? Eu leio tudo. Eu leio tudo porque só através de uma visão completa da escrita do que é bom, do que não é bom, ou do que você considera que é bom e do que considera que não é bom, é que você encontra o seu caminho. Eu leio literatura clássica, leio livros atuais, adoro revista, leio revista de fofoca, leio revista intelectual, leio livros jurídicos profundos, leio resumo para concurso, leio qualquer coisa que tiver na minha frente que me deem para ler, eu leio, e leio com igual prazer. Mas, se for para saber, assim, um escritor que eu amo, que eu adoro Machado de Assis, eu adoro Voltaire, desde, assim, como eu disse que eu gostava muito do comportamento humano, quando eu era adolescente eu comecei a ler Voltaire, por conta mais do envolvimento dele em questões relacionadas não à literatura, mas exatamente aos movimentos franceses, relacionados à política. Então, eu adoro o Voltaire e eu amo Vinícius de Moraes por causa da minha infância, porque foi a poesia que eu consegui entender com mais facilidade na minha infância, e isso eu trouxe até hoje, tem na letra. E mas eu leio tudo, eu leio absolutamente tudo que tiver ao meu alcance. E você, Alexandre, a sua posição diante da leitura, o que você costuma ler e o que não lê? Eu gosto de ler várias coisas ao mesmo tempo. Eu gosto de ler Dostoiévski, aí eu junto com Saramago, junto com um livro de direito. Estou lendo muito psicologia agora, porque eu estou fazendo a graduação em psicologia. Eu leio muitos textos. Quando falou de Voltaire, Rousseau, todos aqueles envolvidos na Revolução Francesa, das ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, eu leio muito. Eu gosto de ler bastante. A leitura, para mim, ela tem um aspecto mais amplo. Por exemplo, eu leio a música, eu gosto de ler um bom cinema. A maneira com que eu vejo, na verdade, eu sou uma criança sedenta por cultura, né? Assim, meu sonho é chegar assim, bem velhinho, tendo aprendido alguma coisa assim, por meio da manifestação artística. Que é a manifestação mais interessante que você pode... Olha, vamos pegar aqui um exemplo. Coisa mais cruel do que houve com a humanidade sob domínio nazista. Uma crueldade sem nome. Aí você pega um gênio como é o Chaplin, que faz o ditador, o personagem do Chaplin, uma coisa fantástica, ele brincando com o Globo, ele satirizando Hitler, aqueles discursos fantásticos. Ele conseguiu, através do riso, fazer uma crítica política profunda, um alerta para a humanidade, né? Então, essas coisas, sabe, que o cinema podem propiciar, filmes bons, filmes interessantes, uma música, assim, bem feita. Às vezes eu acho que tudo dá para ler. É como o Alexandre disse, às vezes eu acho que tudo é possível ser lido, que às vezes numa música, a música tem mais filosofia do que 20 tratados filosóficos sobre determinado assunto. Até que eu fico angustiado, porque parece que não vai dar tempo, entendeu? Então hoje eu estou ficando um pouquinho assim, eu estou procurando selecionar um pouquinho, porque o tempo vai passando, já os braços já estão curtos para ler, não é?
E na verdade, tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para ser absorvida, né? Você vê um Saramago, eu acho a obra de Saramago fantástica, você pega um cara que está muito esquecido hoje, Augusto dos Anjos, aquela dor toda do Augusto dos Anjos, tem muito ensinamento ali também, tem muita coisa bacana. Isso que ele falou do tempo é uma coisa que já não me angustia mais. Não, a mim me angustia muito. Não me angustio mais, porque eu penso que tudo tem que ser feito para trazer um pouco de prazer. E até o saber, eu sei para conseguir viver bem. Se eu não sei e não tive tempo de saber, eu não posso fazer nada. Eu apenas tenho que tentar usar bem o meu tempo, mas se não dá, não posso fazer. Lembrou-se do dia em que se casaram, do amor de então, do prometo amar-te até que a morte nos separe. Mas que juramento era aquele? Ela achava que eu cumpria apenas sendo fiel e estando sempre ao lado dele, ainda que em pensamento não mais o desejasse. Mas vi agora que não cumpria seu juramento. Amar até a vinda da morte só é possível com a tentativa de, a cada dia, manter acesa a chama do amor. Isso ela não fizera. Não sabia precisar quando errara, em que momento se havia iniciado o distanciamento, mas isso não importava mais. Em algum instante, já tendo percebido que não lutava mais por seu amor, poderia ter recomeçado a luta, mas não, nada fizera. Deixou-o morrer até aquele ponto. E aí, gostou da conversa de hoje? Então fica combinado, a gente se encontra no próximo programa. Mande dicas ou sugestões para o nosso endereço eletrônico, @unifor.br. Obrigado pela audiência, a gente se vê.